Oi pessoal, tudo bem? Alexandre aqui e eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho das primeiras impressões e algumas reflexões de um recém-chegado aqui em Toronto. Então eu decidi caminhar aqui pela região onde nós estamos morando e eu resolvi não aparecer no vídeo porque tem tanta paisagem legal, né? Eu fiquei ficar mostrando a minha cara feia no vídeo. Então eu vou falar aqui alguns assuntos aleatórios, na ordem que me vem à cabeça, tá. Então, o primeiro que me vem à mente, assim, de bate-pronto é as questão de segurança, né. O choque, de você andar pela rua, a hora que for, sem ficar preocupado em ser assaltado ou acontecer alguma coisa ruim, né. Nós viemos de São Paulo, mais especificamente do Campo Limpo, região do Campo Limpo. E era bem a gente tinha bem essa sensação de insegurança. Então, aqui, a gente tá até demorando um pouco para perder essa sensação, né, que toda hora eu fico verificando meus bolsos para ver se minha carteira, se meus celulares estão nele, né, se não foram roubados. Mas, essa é uma parte boa daqui. Então a gente tá bem impressionado com isso, né, isso ainda a gente está se adequando a esse novo estilo de vida, né, de poder sair 2 horas da manhã, andar na calçada aqui, sem rumo e com certeza que nada de ruim vai acontecer. Isso é bem legal. A segunda coisa, né, que é um assunto que todo mundo aborda aí no YouTube e em todos os vídeos praticamente sobre o Canadá, é a questão dos homeless, né, dos sem teto que moram na rua e dos dependentes químicos. Até agora a gente não tem muito o que falar sobre esse assunto, né, os poucos contatos que nós tivemos foram ali contatos distantes, né, nós vimos no metrô, nós vimos em downtown, mas eles não fizeram nada com a gente, eles ficam na deles. Às vezes você vê algum homeless gritando no metrô, s com um monte de sacolas, andando, se aquecendo em algum canto, mas eles não mexem com ninguém, ficam ali na deles, e tudo bem. Todo mundo, passa e eles não fazem nada. Então, até agora nós não temos muito o que falar sobre esse assunto. É um assunto que a gente sabe que é complicado, né, que é um problema do Canadá, que eles estão tentando resolver isso de várias formas diferentes, mas sem sucesso, né. Mas acredito que para a gente que vive aqui, é mais esse choque, né, de você ver uma pessoa num frio de -6 graus sentada na rua. Isso é bem impactante, né, porque realmente é muito frio e eles estão ali sentados na rua, ali no metrô, com poucas roupas às vezes, e isso é bem chocante, né. Aproveitando, que eu toquei no assunto do frio, né, eh, vou falar do próximo que é justamente o tempo, né. Como que a gente chegou aqui dia 2 de dezembro, no comecinho aqui do inverno, já pegamos alguns dias de neve e alguns dias de muito frio. Chegamos a pegar -12 graus, -11 com sensação térmica de -18 talvez. E, assim, é bem frio, nós passamos alguns perrengues nos primeiros dias em relação a frio, porque viemos com blusas compradas no Brasil que não aguentam o frio daqui. Mas ali a partir da segunda semana que nós compramos roupas daqui, né, casacos, que aguentam -20, -30, o problema do frio, ele foi quase que solucionado, né. A gente passa um frio quando a gente está esperando um ônibus na rua, eh quando a gente está caminhando pela rua, o vento ele é muito incômodo batendo no rosto, mas passar frio não passamos mais. Foi só ali nos primeiros dias que a gente não tinha calçado, principalmente adequado para dias de nevasca, né. E chegando aqui é isso, tem que procurar os as roupas adequadas, calçados adequados. Isso não é uma brincadeira aqui, que para newcomers, né, recém-chegados, é comum não ter carro. Então você tem que ficar pegando ônibus e alguns pontos de ônibus não tem aquela casinha. Isso é uma coisa que eu queria abordar também, que é um mito, né, que todo mundo fala: "Ah, aqui no Canadá pode vir que todos os pontos de ônibus
são cobertos, são quentinhos. Não, isso não é verdade. Isso é um mito, tá? Principalmente aqui em Toronto. Não sei em outras cidades aqui do Canadá. Mas aqui tem muitos pontos que são só um poste na calçada e não tem nada em volta, e você às vezes fica 20 minutos, 30 minutos esperando um ônibus, menos 11 graus, menos 17 graus, 15 graus, parado na esquina e um vento forte. Então, se você não tiver vestido adequadamente, você vai passar frio. Então, uma recomendação é que se você chegar no inverno, a primeira coisa que você deve fazer é procurar uma loja que tem vários outlets que vendem roupas de inverno barato. Então corre lá, compra uma bota adequada, principalmente uma luva, e um casaco. E aí tudo bem, aí você não vai passar frio. O frio ele é muito relativo aqui. Quem anda de ônibus passa frio. As pessoas que têm carro não passam frio nunca, porque elas estão no quentinho do carro, dirigem, vão para uma loja, para um shopping, descem, entram no lugar que é aquecido e voltam, então elas não passam esse frio que a gente está passando porque a gente ainda não tem carro. Então, eu já vou aproveitar e emendar no próximo assunto, que é não ter carro aqui em Toronto. Muita gente reclama do transporte público aqui de Toronto. A gente já viu, assim, vários vídeos das pessoas falando: "Ah, o transporte público aqui é uma porcaria, o transporte público aqui não funciona, o transporte público não sei o quê, não sei o que lá". Mas assim, mais uma vez, viemos de São Paulo, então a gente tem um exemplo de cidade grande, né, que muitas coisas não funcionam direito. O transporte público aqui em Toronto não é o melhor. Eh Ele não é perfeito, né, como nada é perfeito, mas ele funciona muito bem. Assim, os ônibus são aquecidos, os ônibus não lotam como em São Paulo, isso já é um grande adianto, né, porque quem já pegou ônibus de São Paulo sabe do que eu tô falando, que é você ir praticamente pendurado, esmagado na porta. Aqui os ônibus eles enchem sim, mas não enchem ao ponto de você ficar espremido. Eles enchem num jeito que é ok, assim, é um jeito humano, vamos dizer. Então, você pode entrar no ônibus às vezes e não ter lugar para sentar, você ter que ir de pé, mas você não vai todo amassado, todo amarrotado, todo apertado. E os ônibus funcionam. Tem ônibus para tudo quanto é canto, tem eles eles atrasam, sim, atrasam 5, 10 minutos às vezes, mas, o comum é que eles passem no horário. Tá? Muita gente no YouTube fala que os ônibus aqui são sempre atrasados. Então a gente está usando muito transporte público, então a gente nunca aconteceu do ônibus atrasar meia hora, ou a gente ficar no ponto e o ônibus não passar. Ele demora um pouquinho, mas sempre passa. O metrô, o metrô é uma linha antiga, o metrô ele é um pouco sujo, né, comparado com o de São Paulo, que tem algumas linhas ali de São Paulo são muito boas, por exemplo, a linha amarela, a linha Lilás, são excelentes em São Paulo, mas o metrô aqui ele funciona. Ele só é um metrô mais antigo, ele parece muito com a linha azul e a linha vermelha do metrô de São Paulo, mas funciona também. Só que aqui a malha de metrô, né, a malha viária do metrô, ela é muito pequena, ela tem praticamente 2 linhas, a verde e a amarela, e são algumas estações, mas ela cruza boa parte de Toronto. Dependendo de onde você morar, você vai ter fácil acesso a tudo, né. Nós moramos aqui perto da estação do terminal Kipling, que ele é o ponto final da linha verde do metrô, e tem a estação de ônibus. Então a gente consegue ir para todo canto aqui, só indo na Uhum. Kipling, pegando o metrô ou pegando o ônibus, tá. E é muito fácil se locomover com ônibus e metrô aqui. Você pode usar o Google, ele é muito preciso, então se no Google tá falando que o ônibus vai passar 5 horas, no máximo ele vai passar 5:05 ou 5 minutos antes. Ele vai atrasar ou adiantar 5 minutos, e se o Google te der um itinerário: "Olha, você quer ir para downtown, pegue o ônibus tal e o ônibus tal", pode confiar, porque você vai chegar lá tranquilo seguindo Exatamente. o Google. Outra coisa, né, que é mais uma dica para quem tá vindo, porque assim, a gente Tá. sempre vê na internet as pessoas falando dos perrengues, né. "Ah, o perrengue não sei o quê, tive perrengue para alugar carro, tive perrengue Uhum. para comprar alguma coisa". Aqui a gente tá notando que os perrengues são nas menores coisas. Então, Sim.
a gente não teve problema nenhum de alugar o carro para vir do aeroporto Sim. para nosso apartamento, mas nós tivemos um perrengue muito grande que foi questão de pagamentos. O sistema bancário aqui do Canadá em geral, ele é muito defasado comparado com o do Brasil, né. Então, pagar as coisas aqui são complicadas, não é aquele negócio que a gente pensa que é primeiro mundo, por exemplo, eles não têm Pix aqui. Então, o sistema de pagamento deles é bem defasado. Então, uma dica, né, um conselho que eu dou, a primeira coisa que você se você tá vindo com Study Permit ou Work Permit, ou você vai ficar aqui por alguns anos, a primeira coisa que você deve fazer é abrir uma conta num banco canadense, para você não ter, eh, dor de cabeça com isso. Então, vou dar um exemplo de tipo de dor de cabeça que tem aqui, que é que assim, na nossa cabeça é uma besteira, mas nos trouxe muito perrengue e muita dor de cabeça, que é a bandeira Visa nos Ixi, cartões. pode Não voltar, sei por que o que tá Cana longe pra ir, hein. Toronto, aqui a maioria das lojas tem um problema com a bandeira Visa. Então tem mercados que não aceitam, só aceitam Pensei na Mastercard, calçada desse lado. e não importa se ele é crédito, Aqui, ó. débito, eles têm um problema com bandeira Visa. Não sei por quê, já perguntei para algumas pessoas, eles não souberam responder. Então se você está vindo com o cartão da Nomad, da Wise, eles são Visa. Algumas lojas eles não vão ser aceitos. Então já é um perrengue, porque nós viemos com poucos dólares e viemos com essas 2 bandeiras, Wise e Nomad. E chegamos aqui, Quer que eu para leve ele um surpresa, pouco? o nosso aluguel que nós precisávamos pagar, não aceitava a nossa bandeira de cartão de crédito. Então nós tivemos um baita perrengue que eu posso contar num próximo vídeo. Ah, não sei não. Inclusive se vocês quiserem que eu conte mais perrengues aí, que eu faça um vídeo só de perrengues, deixe um comentário aí, se inscrevam e dê um joinha que vai mostrar pra gente que se vale a pena continuar fazendo os vídeos como esse, e nos ajudam aí com o engajamento. Voltando ao assunto, alguns mercados também não aceitam Visa, aceitam Mastercard ou dinheiro. Por exemplo, aqui eles aceitam cheque, cheque igual do Brasil, que no Brasil acho que a gente nem usa mais. Fazia anos que eu não ouvia falar de cheque no Brasil. E aqui eles aceitam cheque, mas não aceitam um cartão Visa, principalmente internacional. Então essa é uma dica, que eu gostaria de ter tido antes, né, porque nós quando nós chegamos, nós achávamos que o nosso cartão internacional ia ser aceito em qualquer lugar, por ser um cartão internacional. E para nossa surpresa, quando nós fomos pagar o aluguel, eles não aceitavam e nós precisávamos pagar naquele dia, no dia, né, acho que foi no dia 4 nós precisávamos pagar, senão a gente ia receber uma multa. Então foi uma loucura aqui pra gente conseguir abrir uma conta, para conseguir transferir o dinheiro do Brasil e para conseguir ter esse dinheiro numa conta canadense. E aí, para nossa surpresa, teve mais um perrengue sobre, sistema bancário aqui, né. Aqui mesmo o cartão na função débito, você tem limite de pagamento diário. Então se você tem uma conta nova e você vai fazer um pagamento de $1.000, você tem que ver seu limite, mesmo que você tenha o dinheiro na conta e você for usar a função débito, o seu limite é $500 por dia, você não pode passar de $500 por dia na função débito. Isso nunca aconteceria no Brasil, né. Então, essa é mais uma essa é mais um ponto que eu gostaria de levantar aqui, né. É claro que eu tô falando as coisas que parece que eu tô reclamando, né, que parece que tá na moda agora reclamar do Canadá, né. A gente abre um monte de vídeo no YouTube e tá sempre aqueles clickbaits falando: "Ah, o Canadá não é mais o mesmo, o Canadá não é mais um lugar bom para morar, vão morar em outro lugar". Eu acho que não é isso, né. O Canadá tá passando por várias mudanças, principalmente no governo, né, com o primeiro-ministro recebendo uma baita pressão sobre os imigrantes. A gente tá com imigração com problemas de time, né, estão demorando alguns vistos, outros vistos não estão saindo, sendo negados, e agora com o Trump que foi eleito, tá tudo meio que numa incógnita, né. Mas mesmo assim, nossas impressões, pelo menos as minhas e a da Chay, né,
são as melhores possíveis. Acredito que todo lugar vai ter alguns prós e alguns contras, né. Por enquanto a gente só achou prós aqui, né, a gente não achou nada que desabonasse, falasse assim: "Olha, Canadá é ruim nesse aspecto. Nossa, isso aqui é uma porcaria aqui", não tem nada disso. Claro que ainda estamos nesse primeiro mês, né, que a gente tá, vislumbrando tudo, tá muito feliz de ter conseguido botar nosso plano Canadá em prática, mas mês, daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, para entender, né, para voltar a entender como era a minha cabeça quando eu cheguei e como vai ser minha cabeça daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, um dos motivos de eu ter resolvido, gravar vídeo foi esse. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês quiserem mais partes, quiserem que eu grave mais conteúdos como esse, deixe um comentário, dê joinha aí no vídeo e compartilhe. Obrigado, tchau, até a próxima.